sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos, que possamos estar todos abraçados, envolvidos pelo amor e pela paz de Jesus. Gratidão pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos com vocês para compartilharmos os esclarecimentos, os ensinamentos, o consolo que a doutrina espírita nos oferece. Para a tarefa desta noite, então, nós contamos com o Emerson, com o Sandro, com a Lide e com a Bruna na técnica. Então, começando pela Lide, para que a Lide possa deixar o seu boa noite. Boa noite, colegas. Boa noite ao pessoal que está em casa nos assistindo. Uma alegria estar aqui de novo.
e agradecer a todos pela companhia nessa quinta-feira, pelas energias positivas, para que esse trabalho aconteça. Um beijo. Emerson. Com o microfone ligado é mais fácil, né? Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas. E é uma alegria muito grande poder estar mais uma vez aqui desenvolvendo esse trabalho, esse estudo, na companhia de tantas pessoas que nos assistem, e nos alegra sempre essa possibilidade. Esperamos em breve poder estar dividindo esse conteúdo novamente na nossa casa espírita, mas por hora nós também comemoramos o fato de poder estar visitando os amigos nos seus lares, enfim, das mais diversas maneiras, em horários flexibilizados, podendo ser assistido ao vivo, podendo ser assistido mais tarde, e assim nós seguimos dividindo o conteúdo da doutrina espírita e estudando com os amigos. Sandro. Boa noite aos queridos colegas, muito bom de novo estar aqui, realizar esse trabalho que cada vez se torna mais agradável, né? Como se a gente tivesse cada vez mais tomado desse trabalho, né? Fazendo parte da gente. E especialmente esse trabalho de hoje, onde a gente fez um parêntese na sequência dos nossos estudos, né? Justamente para tentar contribuir para esse processo de valorização da vida, que é representado pelo Setembro Amarelo. Então, o tema de hoje vai ser sobre isso, sobre a valorização da vida, sobre o suicídio. Então, que a gente possa, de alguma forma, contribuir, né, para toda essa psicosfera de amor, na verdade, que surge em cima desse tema, né? Então, que possamos ter um bom trabalho e possamos deixar o nosso recado e que ele seja esclarecedor, né? Obrigada, meus queridos. Bom, então, como o Sandro já nos trouxe, Setembro Amarelo, o mês que é dedicado, digamos assim, ao tema valorização da vida. E, realmente, o nosso estudo de hoje, a gente deu abriu um parêntese, deu uma paradinha, então, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje, então, nós vamos trazer esclarecimentos. A nossa intenção é trazer esclarecimentos sobre esse tema, sobre a valorização da vida, o suicídio, com base nos esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece. E lembrando desde já que esta valorização da vida, ela não está ligada somente ao suicídio, mas o que nós estamos fazendo da nossa existência, o que nós estamos valorizando. Nós estamos agindo em favor do bem, estamos trabalhando, estamos estudando. Então, é nesse sentido, é nós olharmos para a nossa existência e darmos valor àquilo que realmente é importante. Eu começo, então, pedindo que o Emerson, na questão 943, Kardec questiona os benfeitores dizendo: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Ju, a questão 943, né, vai tratar justamente de procurar saber o que é que produz esta vontade de as pessoas se autoeliminarem. Antes um pouquinho de responder a 943, queria fazer uma explicação rápida aqui aos amigos que nos acompanham, que nós abordaremos aqui a questão do suicídio, mais especificamente no que nos orienta a doutrina espírita. E não conseguiremos ainda fazer isso de forma profunda, vai ser de forma superficial. E um assunto de tamanha grandeza, ele merece um estudo muito mais amplo. Então, antes que nós nos esqueçamos de deixar o convite, já vamos convidar agora para que as pessoas busquem esse conteúdo, principalmente no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós vamos abordar aqui alguns capítulos dessas obras, mas em partes, né, para a gente não se alongar muito. E o Espiritismo vem se preocupando com esse tema há muitos anos. Nós poderíamos dizer não que a gente
talvez melhor do que dizer que paramos um pouco com o estudo do Evangelho, é dizer que nos adiantamos um pouco no estudo do Evangelho, porque nós temos lá no capítulo 5, por exemplo, o item o suicídio e a loucura. Quer dizer, a doutrina, o Kardec já trazia isso, era preocupação dos espíritos há mais de 160 anos. Hoje é uma preocupação geral, já é, né, tratado como um problema de saúde pública a nível mundial, e interessante observar que isso já era motivo de preocupação no tempo do Kardec e da codificação espírita. Então, o espiritismo vem há muitas décadas, né, desenvolvendo esse trabalho de esclarecimento, combatendo essa prática, que é a prática do autoextermínio ou do suicídio, né? E nós, claro que outras religiões também desenvolvem trabalho sobre esse tema, né? E os órgãos de saúde também, independente de ser religiosos ou não, vem também trazendo explicações valiosas, fazendo pesquisas, enfim, abordando essa temática. Mas voltando à questão 943, que pergunta então, né, de onde é que vem esse desgosto pela vida, nós temos uma resposta aqui dos espíritos que se inicia assim: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. A resposta continua, já vamos falar sobre a sequência da resposta, mas essas três considerações principais aqui, embora elas pareçam muito objetivas, nós falávamos disso no nosso estudo do domingo, né, que já era sobre esse tema, elas englobam grande parte do que nós vamos falar aqui. Então, é efeito da ociosidade. Nós sabemos, ou podemos perceber num olhar mais atento, o quanto a ociosidade ela nos traz algumas complicações. Muitas vezes nós nos colocamos em alguma posição que num primeiro momento parece até confortável, parece o desejo de alguns de nós em algum momento da vida, o desejo do ócio, de não ter nada para fazer, nada para se preocupar, mas o projeto divino para nós aqui na Terra, ele não envolve esse momento, essa questão de ociosidade completa, né? Que é diferente de um recolhimento para uma reflexão, um momento de silêncio, um momento de conhecimento de si próprio, né? Um momento de desacelerar. Isso é bom para todos nós, mas não desenvolver uma tarefa com objetivo de trabalho nobre, seja ele material ou não, porque muitas vezes a gente fala em trabalho, pensa e liga isso a recurso financeiro, né? E a gente sabe na doutrina espírita que não está ligado a isso, toda ocupação útil é trabalho, né? Então, quando nós não nos ocupamos com algo útil para nós e para os nossos irmãos, de alguma maneira, nós estamos começando a correr um sério perigo, e entre eles é o perigo do suicídio. O ócio é um problema que pode levar aos seus níveis extremos a isso. Tem todo um fator psicológico envolvido, toda uma situação social, enfim, mas a gente vai tratar mais detalhadamente na sequência, e os colegas vão abordar também. Da falta de fé, e aí a doutrina espírita ela vem contribuir muito nesse aspecto, porque é preciso ter fé que as coisas vão melhorar, é preciso ter fé que as coisas vão mudar. Mas e como é que eu vou ter fé quando eu não acredito ou eu não sei direito o que é que me acontece depois do túmulo? Então eu começo a considerar apenas sofrimentos. Nós também não vamos aprofundar, essa primeira questão ela é bem ampla, né? Mas trazer algumas reflexões para nós continuar. Como é que eu vou ter fé, como é que eu vou acreditar que as coisas vão melhorar se eu estou vendo que até o fim material algumas vezes pode estar se aproximando e não há perspectiva de melhora do ponto de vista da minha encarnação atual? Então é justamente a fé no futuro, a fé em Deus, a fé num propósito maior que vai me auxiliar a suportar de forma resignada, muitas vezes não tão resignada, mas enfim, suportar os desafios que essa vida oferece e desejar continuar encarnado, continuar vivendo, independentemente dos problemas que eu estou enfrentando. E aí ele vai trazer como outro aspecto, né, a sensação, o efeito da saciedade, que a gente vai observar algumas vezes, e nós falávamos bastante sobre isso no nosso grupo de estudo também, e eu estou falando bastante em grupo de estudo para deixar as pessoas muito curiosas aí, e deixar o convite para que possam participar conosco, busquem saber, e vão no nosso grupo de estudo online, aos domingos, né? Então, quando os nossos objetivos são principalmente materiais, nós começamos já a viver alguns dramas na busca desses objetivos, porque às vezes nós não conseguimos alcançar aqueles objetivos materiais. Mas algumas vezes sim.
E quando nós colocamos o foco principal da nossa existência na busca desses objetivos materiais e nós conquistamos eles, nós também passamos a correr um outro perigo. Porque aí, então, o sentido da busca ele começa a parar de fazer sentido. Porque nós empenhamos esforços demasiadamente durante muito tempo da nossa vida nessa busca, e quando nós atingimos aquilo que nós considerávamos o ápice da nossa alegria, do nosso sossego, do nosso conforto, do nosso prazer, a busca perdeu o sentido. E aí a falta da continuidade disso, e talvez a gente pudesse até linkar, voltar ao ócio um pouquinho, né? Mas a falta dessa perspectiva, ele vai causar muitas vezes o desgosto e a perca do sentido da vida. A resposta dos espíritos, ela vai continuar nos falando sobre que o trabalho para aquele que faz o que gosta, ele não é algo pesado. E aí nós encontramos um outro problema quando nós estamos fazendo algo que não nos agrada. Muitas vezes o objetivo da nossa vida ele vai nessa busca, principalmente das questões materiais, que não há um julgamento, nós não estamos aqui dizendo que isso não é importante, com certeza é, mas às vezes nós não agimos pelo coração, mas por essa busca, e acabamos nos deparando algumas vezes fazendo coisas que não são aquelas que nós gostaríamos de estar fazendo. Isso acontece muitas vezes pelos equívocos das nossas escolhas, e também acontece por força das coisas, e nós não podemos escolher e somos forçados a fazer aquilo. E não buscamos muitas vezes no tempo que nos sobra, ou criar um tempo para que a gente possa fazer aquilo que nos dá prazer. E esse prazer que nós falamos não é o prazer do corpo físico, é o prazer do espírito, né? Então, conectado sempre às nossas aptidões, às nossas tendências naturais, nós vamos desenvolver trabalhos que não nos cansam do ponto de vista espiritual, que não nos esgotam do ponto de vista espiritual, e por mais que nós trabalhemos, mais nós nos recarregamos. Então essa primeira questão aí, quando trata do desgosto da vida, do suicídio, a 943, ela dá essa introdução, e já nos chama a atenção para uma sequência de coisas que vai se desdobrar no Livro dos Espíritos, e nós vamos poder falar de mais algumas aí, os colegas vão contribuir. Obrigado, Emerson. Lide, então, dando sequência ao que o Mano vinha nos esclarecendo, na questão 944, Kardec pergunta, então, o homem, ele tem o direito de dispor da sua própria vida? E a resposta dos espíritos é que não. O homem não tem o direito de dispor a sua vida. Só Deus assiste esse direito. E o suicídio voluntário, e aí dá para a gente abrir um parêntese, que o suicídio nem sempre é voluntário, porque o louco que se mata não sabe o que faz, e essa é a questão A dessa mesma pergunta. Então, o suicídio voluntário, ele importa numa transgressão à lei de Deus. E tirar a vida é uma ilusão. Aceitá-la como Deus Criador fez, traz paz e tranquilidade para o nosso coração, né? Então, não, Ju. O homem não tem o direito. Obrigado, Lide. Sandro, dando então sequência, na questão 952, Kardec vai questionar os benfeitores dizendo: comete suicídio o homem que perece vítima do abuso de paixões, que ele sabia que iria apressar seu fim, mas às quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas. Suicídio, com certeza, e é o que os espíritos chamam de um suicídio moral, né? E os espíritos nos dizem ainda que nesse caso há um acontecimento de bestialidade. O que significa bestialidade? Nos coloca mais próximo dos animais, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, dizer que não conseguiu é subestimar a sua capacidade de escolha. Nós temos, é o que nos distingue dos animais. Por isso que os espíritos nos falam em bestialidade, quem se leva por essa condução, e eles nos falam também do esquecimento de Deus. Porque uma vez que nós estamos agindo
de forma consciente, porque temos a capacidade de raciocinar sobre o que nós estamos fazendo. E sabendo que estamos atentando contra a nossa vida, que é o nosso maior direito, lá no Livro dos Espíritos diz também qual o maior direito que se tem, é o direito à vida, tanto que não podemos nem dispor da nossa própria vida, como a Lide falou. Então é um esquecimento de Deus também, porque nós estamos transgredindo uma das principais leis, que é o direito à vida. E a isso nós podemos dizer que é o que se chama de suicídio indireto. Quando a gente opta por essas paixões que vão fazendo com que nós percamos a nossa força vital, né? E no livro Fé na Vida, que é uma compilação de vários autores, que foi organizado por Carlos Eduardo Durgante, que já teve, inclusive, palestrando aqui no nosso clube, né, especializado em psiquiatria, né, principalmente na área da velhice, é espírita também. Nessa obra, Sérgio Lopes, que é um psiquiatra gaúcho também, é de Pelotas, se não me engano, ele nos faz uma analogia assim, ó, que para nós evoluirmos, é necessário que nós estejamos encarnados. Ou seja, é necessário que nós tenhamos experiência no corpo. Então, ele considera que o corpo é o nosso mestre nesse processo encarnatório. E que o suicídio, ou qualquer coisa que leve ao suicídio, é quando a pessoa mata o mestre. Entendeu? Então, o suicídio, a pessoa mata o mestre. E que durante a encarnação, nós somos esse corpo. É ele que nos representa as nossas vontades, as nossas ações. E ele representa também o nosso estado de equilíbrio, é o corpo. Aí ele cita o caso de quando nós estamos com febre. Quando nós estamos com 37 graus, ávidos, saudáveis, parece que somos capazes de tudo. Agora sobe para 38 graus, um grauzinho, e se foi o gaúcho. Né? Já não tem mais capacidade de discernimento, não tem mais vontade. Então, isso ele prova que, na verdade, enquanto encarnados, nós somos corpo. E temos compromisso com esse corpo, que é o nosso mestre. E quem surge esses vícios vai levando ao suicídio indireto. Qual é o conceito de um suicida? O conceito básico é aquele que põe fim intencional à vida. Mas o Espiritismo dá uma outra conotação, que ele diz que não é apenas aquele que provoca a morte instantânea, mas todo aquele que faça conscientemente, porque quem tem essas paixões tem consciência que tem essas paixões, certo? E essas paixões vão apressar a extinção dessas forças vitais. O que nós poderíamos exemplificar dessas paixões que levam ao extermínio da força vital? É o beber exageradamente, é o fumar, é o sexo desregrado que causa um desequilíbrio todo da psicosfera, é a droga, é a exposição a riscos não necessários da vida, né, esses esportes radicais e tal, negação a tratamentos de doenças, por exemplo, a pessoa nega o tratamento, tá apressando a extinção das forças vitais. E comportamentos destruidores, né, que é pelo lado moral, então. Eles já não falaram lá no início que esse tipo de atitude é um suicídio moral? E aí, Sérgio Lopes faz uma analogia com a ciência, com a filosofia, né? Ou, por exemplo, ele cita Freud, que Freud diz que o objetivo da vida é a morte. E que todo ser vivo retorna a um estado inorgânico, ou seja, era pó, viveu, voltou a ser pó, inorgânico, certo? E que o estado definitivo nosso é o da morte e não da vida. E que todos nós temos essa informação no nosso inconsciente. Então, ele cita isso como um estado de pulsão de vida, que é o desejo de vida, ou pulsão de morte, que é o desejo de morte, de tornar a origem. E ele nos diz, Freud nos diz, né, que todos nós temos esse pulso de vida e esse pulso de morte. Então, não é uma característica do suicida ter o pulso de morte. É uma característica de todos nós. A diferença é que no suicida, esse pulso de morte prevalece naquele instante. É interessante, então, isso. É uma explicação que não é do Espiritismo, mas daí entra o Espiritismo para fazer um sinergismo com essa explicação e nos diz o quê? Que o espírito tem um desejo inato de retornar à paz espiritual.
Ele sabe que ele vem, inconscientemente, né, que ele vem para um trabalho, mas que ele precisa voltar. É por isso que, normalmente, quando chega a velhice, ou quando tem um desgaste natural por uma doença, ou por algo que foi tirando as nossas forças vitais, a pessoa sente uma certa aquietação, uma aceitação em relação à morte, por exemplo. Né? Por quê? Porque, na verdade, ela está efetivando algo que ela já sabia lá no inconsciente. Então, veja bem, espiritismo e a ciência trabalhando num conceito muito parecido, né? E que o equívoco está em quem? Em antecipar essa extinção da força vital. Né? Um exemplo disso, por exemplo, que é muito difundido dentro da doutrina espírita, é o caso de André Luiz. Né? Ele desencarnou, né? E quando desencarnou, ele foi acusado na espiritualidade de suicida e se viu no umbral. Né? E aí ele não entendia aquilo, porque ele tinha ficado por mais de 40 dias tentando lutar pela vida enquanto hospitalizado. Então ele não entendia como assim suicida, se eu fiz vários esforços para tentar me manter vivo, né? Ou encarnado, né? Aí o que ele dizia para ele? Não, você teve hábitos de excessos. Você teve uma vida desregrada, de muita promiscuidade, que te levou a ter uma sífilis pelas tuas escolhas e que te levou a desenvolver um câncer em função da sífilis, que foi o que te trouxe aqui. Então ele tinha vontade de viver, mas as escolhas que ele fizeram levaram ele a essas extravagâncias que não se pode conter, como diz na pergunta. Na verdade, se pode, porque é uma questão de consciência, né? Então, o que ele fez? Com todos esses excessos, ele fez a escolha da pulsão de morte e não a pulsão de vida. Né? Então, ele se mostrava surpreso como que ele estava sendo cobrado de episódios tão simples. Né? Porque ele exercia a profissão dele com muita caridade até, mas de coisas simples, de viver na noite, de beber, e ele estava sendo cobrado disso. Né? Então, Sérgio Lopes diz ainda, então, fechando esse capítulo na obra, que o suicídio é uma fuga de si mesmo. Então, quando se diz que não se consegue se conter essas paixões que vão extinguindo a força vital, é porque, na verdade, nós estamos fugindo de nós mesmos. Né? Baseado, impactando naqueles 3 elementos que o Emerson falou lá no começo. Às vezes pela ociosidade, às vezes pela saciedade, às vezes pela falta da fé na vida futura. Ou às vezes todos eles. Né? Eu lembro que no estudo, domingo, o Emerson falava muito bem que às vezes uns não tinham características de uma coisa, mas não tinham das outras. Então não precisa necessariamente ser os 3 elementos que levam. Às vezes um elemento desequilibrado pode levar a isso. Mas sempre lembrando que são por escolhas que nós fazemos. Né? Fala-se às vezes em casos de obsessão também, né? A obsessão é efeito, não é causa. Né? A causa está sempre nas nossas escolhas. Então podemos fazer escolhas que nos levam ao suicídio indireto. E a responsabilidade é tanta quanto ao suicídio direto, né? Só que com sequelas um pouco diferentes, né, na erraticidade depois. Lide, obrigado, Sandro. E será mais ou menos culpado aquele que tira a vida por desespero? Ele é mais culpado, porque ele tem tempo de refletir sobre o suicídio. E naquele que o faz instantaneamente, muitas vezes há uma espécie, e o Livro dos Espíritos nos traz, de loucura nisso. O que a gente tem que lembrar é que as penas são proporcionais à consciência do culpado, do que ele tem das suas atitudes. Obrigado, Lide. Emerson, e agora essa questão não se encontra nas obras básicas do Espiritismo, mas eu gostaria que tu nos trouxesse. Aquele que tenta o suicídio e não vê consumado, ele é um candidato a uma nova tentativa?
Ju, nós vamos, para responder isso, vamos nos apossar aqui do que a ciência, do que os pesquisadores, os suicidólogos já conquistaram no que trata do assunto. É claro que nós percorremos aqui, às vezes, caminhos que não são os da doutrina espírita para tentar fazer essas conexões, como o Sandro acabava de nos trazer, mas a doutrina por si só seria muito rica para nos explicar sobre as nossas frustrações, as nossas dificuldades e todas as variações daquilo que pode nos levar a cometer um ato tão extremo como é o suicídio, né? As questões elas vão se revelando e vão nos mostrando isso, né? Que não há uma receita, não há um motivo único, como disse o Sandro ali, pode ser isoladamente aqueles primeiros aspectos, a responsabilidade, a maneira com que os espíritos vão se encontrar na espiritualidade são diferentes, né? Mas os pesquisadores nos dizem, e é possível de compreender o porquê disso, que sim, que há uma chance muito grande das pessoas que tentaram por uma vez tentar novamente. Existem números que são assustadores referente a isso. E durante muito tempo se viveu até por ignorância, né, por dificuldade de compreender ou por não ter noção do tamanho do problema, as pessoas abordarem o tema dizendo não, que isso a pessoa faz para chamar atenção, que isso não vai acontecer, ou que é coragem, ou que é covardia, e não tem nada a ver com isso. A pessoa que busca ou pensa no suicídio, ela está doente, ela está em dificuldade, ela está querendo viver sem dor, né? É aquele pulso que o Sandro dizia da morte, mas não é o desejo de morrer, é o desejo de se acabar com a dor, e daí pensa que o caminho da morte vai acabar com a dor do mestre, que o Sandro dizia que é o nosso corpo físico, que está ali nos cobrando, nos mostrando o caminho, né, nos produzindo sensações que muitas vezes são desagradáveis, mas o mestre precisa fazer com que nós aprendamos, e para nós aprender nem sempre é fácil, nem sempre é bom. Então é preciso ter um cuidado muito grande quando nós ouvimos alguém falar que vai se suicidar, quando nós ouvimos alguém dizer que não quer viver, e mais ainda quando nós sabemos que a pessoa tentou. Porque há uma predisposição, aí o Sandro falou também muito rapidamente ali sobre a questão da influenciação espiritual, da obsessão. Parte de nós a decisão, somos nós que comandamos a nossa vida, mas quando nós abrimos uma janela de pensamentos, quando nós povoamos a nossa psicosfera com ideação suicida, são inúmeros os espíritos que passam a nos acompanhar, e muitos por ignorância, muitos por maldade, muitos por vingança, por ressentimento, por ódio de outras encarnações, passam a incentivar os nossos pensamentos, passam a nos influenciar dessa maneira. E aí, muitas vezes, até um pensamento equivocado, né, que é como é que se afasta, como é que eu tiro, vou na casa espírita, faço o quê? Na verdade, a mudança de postura e a nossa mudança de pensamento, ela pode produzir duas situações no que se refere à influenciação espiritual. Ou nós vamos converter junto no caminho do bem e do amor, aquele que nos influencia, ou ele vai desistir, porque nós não oferecemos mais as condições necessárias para o ato suicida, por exemplo. Mas isso também se aplica para todas as dificuldades que envolvem a nossa encarnação. Mas quando nós ouvimos alguém dizer e sabemos desse perigo, nós precisamos buscar apoiar. Se nós não sabemos como agir, buscar ajuda especializada, buscar os profissionais da saúde que têm afinidade com o assunto, sejam psicólogos, médicos ou psiquiatras. Mas oferecer o nosso ouvido muitas vezes, né? Não sei o que dizer, mas eu posso ser um bom ouvinte, e muitas pessoas sofrem muito porque não tem ninguém para quem possam compartilhar as suas dores, as suas dificuldades. E serão muito poucos de nós que não teremos uma palavra de consolo, de alívio, né? Incentivando a fé, a perseverança, a resignação, convidando a um despertar para um propósito maior. O Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazer uma reflexão muito interessante quando trata da ciência materialista ou daqueles que abordam do ponto de vista de que a morte é o fim, acaba tudo. É um convite a que as pessoas eliminem a sua dor pelo autoextermínio. Então, ao mesmo tempo que a ciência vem buscando acabar com o problema de saúde pública, que é o suicídio, muitos que insistem na abordagem de que o túmulo é o fim da nossa existência estão trabalhando numa contradição.
Então, eles querem combater o suicídio, esses profissionais, muito bem intencionados, mas porque está a semente divina dentro de todos nós, nos dizendo que isso é um ato equivocado. Mas muitas vezes a nossa rebeldia, a nossa falta de humildade em reconhecer que há algo maior que muitas vezes nós não compreendemos, eles nos leva à negação da vida futura. Então é muito mais fácil de se abordar essa questão de compreender, de entender e de propor às pessoas que já tentaram o suicídio que não tentem mais, quando nós oferecemos um horizonte, um futuro, que é um futuro de continuidade, que é um futuro de regressar para a nossa origem, não de abandonar, sair e ir embora, mas sim aquele de voltar para casa, entendendo que nós não podemos ser eternos e estar vivendo tudo que nós vamos viver num corpo que já começa a se decompor e se deteriorar a partir do nascimento. Então nós vivemos uma vida inteira de encarnado, sabendo que isso vai terminar. E isso que já mostra que tem um fim. Não pode ser o fundamento da nossa existência. E aí o Espiritismo, as religiões vêm e trazem essa reflexão, trazem essa proposta de continuidade, mas de uma maneira muito superficial, com base muitas vezes em reflexões que já não são possíveis de aceitar, porque nós necessitaríamos até de relativa ingenuidade para desenvolver um pensamento de algumas religiões tradicionais. Isso não é uma crítica, porque é um trabalho que é feito pelos nossos irmãos de outras religiões, na tentativa de se preservar e se encaminhar as pessoas no caminho do amor, no caminho do nosso Mestre Jesus. Mas a doutrina espírita vem e reafirma que sim, que isso continua, que a nossa referência é Jesus, que Deus existe, que há um propósito maior, mas ela tem um diferencial que nos oferece uma reflexão que a nossa razão pode aceitar, e que as coisas começam a fazer sentido, e faz mais sentido ainda vivenciar algumas dores, algumas dificuldades, porque nós sabemos que são provações, que são expiações necessárias ao nosso desenvolvimento. E a partir daí nós sairemos mais fortes, nós colheremos os resultados. E para aqueles que pensam que não vai dar tempo de colher os resultados nessa encarnação, é justamente aí que entra o fundamento. Porque esses resultados serão colhidos imediatamente após a desencarnação, né? O nosso desencarne. Não é um sono duvidoso de séculos e de milênios que nós vamos esperar. Não há o apagar das luzes eterno. É uma continuidade. Nós desocupamos a matéria e continuamos com a nossa consciência, com a nossa individualidade. E é por isso que os espíritos têm tantos relatos a respeito do que acontece com o espírito depois, né? E é motivo de curiosidade para muitos. São as situações mais diversas, mas nós podemos saber o que acontece. Por quê? Porque os espíritos que já vivenciaram essas experiências nos contam. E não é um caso só, não é dois, são muitos. E o objetivo disso tudo é nos blindar, nos prevenir, compartilhar, para que nós não precisemos sofrer pelos mesmos motivos que outros sofreram e descobrir esta realidade pela dor. Porque nós podemos descobrir esta realidade pela razão. Me alonguei um pouco aqui na conversa. Emerson. Sandro, então agora o Mano já começou nos trazendo ali dos relatos. E conforme então essas muitas comunicações, que elas constam em várias obras espíritas, tanto das obras da codificação, como também nas obras complementares, que impressões tem a maioria daqueles que desencarnam pelo suicídio? Bom, antes disso, lembrar a importância do Espiritismo quando tratou dessas comunicações, né, com o além-túmulo, de forma despreconceituosa, né, porque essas relações sempre houveram, né, principalmente na época de Jesus, era, logo depois que Jesus desencarnou, essa comunicação com a espiritualidade pululava naquela época, né, mas como foi sempre usada de maneira negativa, ela foi se perdendo, né, dentro daqueles que eram os sacerdotes da época, né. Só para fazer uma analogia, né, assim, da importância do Espiritismo, que trouxe isso de volta de forma séria, né, e por essa comunicabilidade daqueles que foram, a gente vê que existem diferenças enormes quanto ao comportamento em relação à nova situação.
e não só do suicida. Esse comportamento em relação ao desencarne é proporcional à vida que nós levamos aqui. O Emerson falou muito bem ali. Então, se nós temos capacidade de conduzir a nossa vida com essa fé no futuro, sabendo que a lei de justiça é uma lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras, isso repercute na hora que nós desencarnamos. Mas em relação ao suicida, que é a pergunta, tem muita relação com a quantidade de força vital que foi interrompida. Ou seja, quanto de vida encarnada ainda tinha programada para aquele período. Né? Tipo, a minha programação era para 80 anos e eu me suicidei com 20. Eu tinha muita força vital. Minha bateria estava muito carregada ainda. E isso me atrai muito ao material, a essa energia vital que tinha no corpo. Então, esses espíritos que se suicidam com essa intensa força vital ficam muito apegados ao corpo. Um exemplo, o irmão X, por exemplo, eu vou citar exemplos, que é a melhor maneira de tentar elucidar isso aí. O irmão X nos conta de uma mulher de 32 anos, por exemplo, que se envenenou por ciúmes do marido. Então, ela deixa o marido e o filho, ela desencarna, ela era uma boa cidadã, uma boa mãe, uma boa mulher, tinha religiosidade, mas não acreditava ou não tinha conhecimento da vida futura. Então, achava que, acabando com aquela dor, acabaria com o sofrimento. Só que, em função dessa grande força vital que ela ainda tinha, ela ficou muito apegada ao corpo, e as sensações que ela teve foi de sentir todo o transporte do seu corpo, sentiu toda a necropsia, todas as dores da necropsia, né? Se sentiu sozinha naquela transição, percebeu depois de algum tempo que existia companhia, mas na verdade era a companhia dos seus obsessores que lhe ajudaram a tomar a decisão, e por um motivo de ciúme. Ou seja, um motivo muito pouco útil, né? Praticamente sem utilidade nenhuma. Né? Então, 6 anos depois, ela pôde ter acesso à vida que ela tinha deixado, do esposo e do filho, e o esposo e os filhos estavam justamente com a mulher que gerou o ciúme nela. Ou seja, ela viu que ela não conseguiu eliminar a dor, ela perdeu o marido e o filho por uma atitude dela, e ela ainda foi atingida no orgulho, porque eles ficaram com aquela mulher que tinha sido o motivo do seu suicídio, vamos por assim. Então, ela identificou o equívoco. Né? Essa é uma situação. Tem uma outra situação, por exemplo, são várias, e quem tiver interesse pode ler lá no livro Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 5, fala sobre vários tipos de desencarnes, e entre eles o suicídio. Fala dos felizes, de vários. São 6 categorias que tem lá de espíritos que desencarnam. Mas um segundo caso, por exemplo, é o caso que foi levado pela obsessão, né? Desde o começo, a ação foi feita diretamente pela obsessão, e quando do desencarne continuou o assédio dos obsessores, como é que eu vou dizer assim, desestabilizando aquele espírito. Então foi uma ação que praticamente não teve mudança do estado de vida para o estado, ou melhor, do estado de encarnado para desencarnado. Os obsessores levaram a ação do suicídio e seguiram acompanhando na mesma nível vibracional. É como se não tivesse mudado nada o sofrimento dessa pessoa. Tem um outro caso, que era um exemplo, né, de um velho que sofreu muita miséria e se tornou alcoólatra e se jogou de um penhasco para tentar tirar a vida e desencarnou, e a sensação que ele teve é que ele continuava caindo do penhasco. Ele sentia que ele iria ser atingido nas pedras. E isso durou por 6 anos. Né? E o motivo principal que ele levou ele a fazer isso era a fome que ele sentia. Ele sentia muita fome, daí ele quis terminar com a fome, e aí então ele diz no depoimento que preferia muitas 1000 vezes a fome do que aquela angústia de se sentir sendo estraçalhado nas pedras. Então veja, uma outra característica. A força vital já não era mais tão grande, mas um equívoco na escolha. Preferia voltar a ter a fome do que sentir aquela situação.
Um outro caso da mãe do filho doente, o filho desencarna, no mesmo instante a mãe vai lá e se suicida, achando que encontraria o filho na erraticidade. Conhecia a vida futura, mas achava que ia encontrar o filho. E não, foi afastada do filho por demérito em função do suicídio. Então ela fica blasfemando, questionando a justiça divina e não abre os olhos para a situação. Então esse caso não foi nenhuma situação de dor, foi uma situação de revolta, porque ela esperava seguir a vida ao lado do filho na erraticidade, e não foi o que aconteceu. Porque ela usou de caminhos escusos, ela não teve fé nos desígnios de Deus, não teve resignação para aquela dor que estava lhe acontecendo. Um outro caso, por exemplo, que foi um suicídio consciente, mas que, inclusive, né, na história, eles falam que foi amenizada a culpa, foi um pai que se suicidou para que, na condição de órfão, o filho não precisasse ir para a guerra. Só que ele também se desilude quando chega no outro plano, porque ele viu que ele alterou o destino reencarnatório do filho. Sabe? Ele, de repente, salvou o filho da guerra, mas entendeu que não poderia salvar o filho dos compromissos assumidos pelo filho na sua encarnação. Então, não teve revolta, não teve todo aquele apego material, mas teve frustração. Né? E assim por diante, o ateu que desencarna e reconhece que não é o nada que tem no porvir, que existe vida depois da morte. E aí, então, ele se sente, teoricamente, envergonhado. Inclusive, recusa até o auxílio de um irmão dele, que já havia desencarnado. Ele recusa porque ele se sente envergonhado de ter acreditado tanto tempo que depois da morte era o nada. Então, veja bem, citei aqui 4, 6 exemplos com comportamentos completamente diferentes. Né? Cada um proporcional ao nível de gravidade que foi a tomada de decisão, como a Lid falou antes ali, daquele que não tem a capacidade de... Então, o suicídio tem atenuantes para o suicídio lá na erraticidade, e tem agravantes. E esse comportamento no além-túmulo, na erraticidade, é proporcional a esses atenuantes e agravantes. Me permite complementar. Tu já deixou muito claro, né, das diferentes consequências que o ato causa, mas eu acho bastante interessante a questão o início da resposta à questão 957, que diz assim: as consequências do suicídio são muito diversas. Não há penas fixadas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que os produziram, que foi o que o Sandro acabou de nos trazer. Há, porém, uma consequência à qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Então, o resumo, eu acho que para tudo isso é esse. O que leva as pessoas a buscar é muito diverso. Nós vamos olhar os relatos e cada um tem uma busca particular dentro daquilo que ele tá entendendo naquele momento, sempre equivocado quando a busca é o suicídio. Mas todos vão se decepcionar. Por quê? Porque aquilo que estão buscando através do ato não vai acontecer. Aquele que saltou e deve ter marcado muito a jornada rumo ao autoextermínio, que é a queda e os momentos que antecediam o choque às pedras, ele fica vivenciando aquela situação, ou seja, ele piorou a condição, porque ele foi para fazer um mergulho desse e acabar tudo, e o mergulho não tem fim a partir daquele momento. E essas condições, elas, para aquele que desconhece a doutrina espírita, esteja porventura chegando agora, ou não tenha se debruçado ainda ao entendimento completo, vai parecer que alguém coloca por maldade ou por castigo arbitrariamente as pessoas nessa condição depois do ato suicida. E na verdade não é ninguém colocando, é a pessoa vivenciando aquela situação. Por quê? Porque a vida não acaba. Então, o que é que ela grava naquele momento? Os momentos finais são muito graves para ela, porque ela acreditava estar na véspera do fim e não tem fim. E aí ela fica revivendo pela sua condição mental.
até que desperte um dia, e aí pode ser passar tanto tempo, como o Sandro disse ali, num dos casos, 6 anos, numa condição específica, até que haja um despertar e ela saia pelo seu entendimento, pelo seu convencimento daquela situação. Então, diferente da crença tradicional de que há Deus de um lado e o diabo do outro, um nos acolhendo e o outro nos condenando às penas, nós vamos entender que a condição de acessar a algo bom ou algo não bom depois que nós desencarnamos, essa condição é administrada por nós. Somos nós que determinamos. Não interessa nem o quanto eu peça para Deus, interessa o quanto eu utilizo os recursos que Deus me dá para suportar as dificuldades e acessar as coisas boas. Né? Não é o quanto eu peço para os problemas saírem, não é, Sandro? Tu dizia uma vez a oração para que os problemas desapareçam, não adianta. A oração para que nós possamos suportar os problemas. Porque nós ampliamos o nosso conhecimento, nós conhecemos a doutrina espírita, mas continuamos sofrendo pelos mesmos motivos do católico, do evangélico, do judeu, do ateu. As dores são as mesmas. Nós passamos a agir e reagir de forma diferente. Viu, Emerson? E quando tu diz ali no início, tu disseste que alguém estaria condicionando esse espírito a essa dor, e tu diz que não, que é ele mesmo, é o contrário. Para esse espírito que está ali em dor, existe uma equipe de espíritos que estão prontos para atendê-lo quando ele despertar da consciência para reconhecer a sua situação atual. E eles estão ali sempre. O problema é como aquele primeiro exemplo que eu dei ali da moça de 32 anos, ela não conseguia enxergar o auxílio. Ela estava tão fixada na reação do pós-desencarne dela que ela não percebia, porque não estava na mesma faixa vibracional. Né? Inclusive dizem, né, alguém questiona assim, tá, mas como é que tu consegue se esconder de alguém no plano espiritual? Seu pensamento é pelo nível vibratório. O nível vibratório nos coloca em condições de não sermos enxergados, vamos supor assim. Né? Por mais que a gente não tenha mais o corpo, a gente e tenha a capacidade de ir onde quiser, o nível vibratório nos torna invisíveis para alguns. E essas pessoas, conforme o Emerson falou, elas estão ali cheias de assistência. Todos nós, quando desencarnarmos, estaremos cheios de assistência. O problema é que os nossos olhos ainda não veem pelo nível de apego que nós estamos à nossa vida pregressa. Né? Aquele corpo que ficou, aquelas sensações que ficaram. Sandro, quem está nos ouvindo não precisa se preocupar, porque quando completa 2 horas que nós estamos falando, a Ju vai nos interromper, né? Mas essa reflexão tomou um rumo muito legal e muito oportuno, porque, veja bem, a assistência, né, que tu nos traz, que a doutrina espírita nos traz aqui, tu nos lembra, que ela está sempre do nosso lado, mas numa situação dessa, já pela tendência materialista da pessoa, ela não consegue perceber. É a mesma assistência que nós temos quando estamos encarnados. Mas pelas nossas dificuldades, pelas nossas limitações, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de compreensão, nós não conseguimos observar e nos beneficiar disso. E a proposta espírita é essa, ela é preventiva, porque pretende nos colocar em contato com essa realidade agora, para que nós possamos desde já aproveitar essa influenciação positiva que está disponível a todos nós. E aí sim nós não vamos cair para um rumo que pode nos levar a ideias de autoextermínio. Então, quanto mais brutos, mais materializados, menos espiritualizados nós estamos, menos conseguimos nos conectar com o auxílio que existe, é real e é presente e é permanente. E aí o extremo de quando nós não consideramos isso, nós achamos sozinhos, abandonados, com as maiores dores do mundo e buscamos pode acontecer de buscar um rumo que é o suicídio, que nós não desejamos que isso aconteça a ninguém. E aí a continuidade é a continuidade daquilo que nós somos. Nós não considerávamos encarnados, que pudesse existir algo que nos auxiliasse, e continuamos não acreditando desencarnados. E aí o sofrimento, que é enorme, que as pessoas querem muito saber sobre isso, nos perguntam, né? É extremamente difícil, é uma das piores situações que nós vamos enfrentar, se não a pior, depois de desencarnado. Ele vai durar muito tempo e ele vai ser muito grande. Para quê? Porque é esse movimento que pode nos despertar. Porque, de outra maneira,
Nós estamos resistindo há muito tempo e nós não estamos aprendendo. Então, aproveitando o sofrimento do encarnado, que é menor do que o do suicida, não interessa a condição que nós estejamos vivendo, aproveitando agora esse sofrimento como mestre, que muito bem trouxe o Sandro, superando as dificuldades, convivendo com as dores, com esse auxílio que nós estamos dizendo que está perto de nós, vai ser impossível dimensionar o mal que nós estamos deixando de vivenciar. Então, aproveitemos essa situação, nos apossamos do conteúdo espírita para nossa informação, porque nós costumamos trazer, o objetivo da doutrina é o consolo e o esclarecimento. Mas nos esclarecendo agora, nós não vamos nem precisar de relativo consolo depois, porque não vamos precisar vivenciar algumas dessas dores, né? E também lembrando que desencarnou pelo suicídio, o que se pode fazer? Nós podemos fazer prece, irradiar energias amorosas, esses irmãos que, por equívoco, cometeram esse ato. E também, como também os irmãos já trouxeram, o auxílio, o ouvir, também a implantação de atividades, de atos que possam levar uma harmonia para os lares das famílias. A gente tem o Evangelho do Lar, a água fluidificada, então, buscando a doutrina espírita, buscando algum trabalhador, vai ser sempre, com certeza, bem orientado para uma dessas atividades, Então, já nos encaminhando. Só contribuindo, pode ser, baseado nisso que você falou, pode-se dizer assim, agora ele já se suicidou, agora ele já se suicidou, agora não tem mais o que fazer. Tem. Essa oração que tu falaste aí pode abreviar esse tempo de despertamento. E que a gente possa irradiar nossas orações nesse sentido, para que o suicida desperte, que o auxílio vai estar ali do lado. Entendeu? Então, tem o que se fazer para quem já se suicidou. Tem o que se fazer para quem quer se suicidar, mas também para quem se suicidou também tem o que fazer. E nós podemos fazer, cada um de nós pode. E apresentar sempre o Deus amoroso, misericordioso, que para tudo dá uma nova oportunidade, Então, agora, gratos pela companhia de todos, grato pelos irmãos que conosco fizeram esse trabalho, o Emerson, o Sandro, a Lídia, a Bruna, deixando o nosso abraço amoroso, a nossa gratidão pela companhia. Pedindo, então, que a Lídia possa deixar o seu boa noite, Lídia. Boa noite a todos, que a gente possa ter realmente fé na vida, que tenhamos uma semana abençoada e espero todos vocês na próxima quinta. Emerson. Fé na Vida, que é título de um livro que o Sandro nos apresentou e que é um recurso importante no conteúdo espírita atual, e que trata, muitos autores, como ele já disse, tratam de muitos aspectos, que nós possamos ter fé na vida, mas que nós possamos compreender também, e a frase que é o título de um outro livro, que é viver é a melhor opção. Porque não há melhor opção do que a opção de viver, independentemente da dificuldade que nós estejamos vivendo. Muitas vezes pode nos parecer que não há saída, que não tem jeito, que nós não vamos suportar a dor. Mas sim, nós podemos superar, nós podemos suportar. Se nós não podemos acabar com aquilo que nos causa mal, nós podemos aprender a conviver, a esperar, a entender que isso é temporário, que não há sofrimento eterno, tudo passa. Então, meus irmãos, muito obrigado por nos permitir que a gente divida esse conteúdo espírita. Eu volto a dizer que aqui nós abordamos de forma superficial, porque não nos permite, o tempo não nos permite aprofundar, mas nós deixamos o convite para que aqueles que têm alguma dúvida busquem as obras básicas, busquem em especial o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de maneira muito clara sobre esse tema,
que busque os trabalhadores da casa espírita, se acharem conveniente para alguma explicação complementar, trocar alguma ideia, uma palavra de apoio, os profissionais da saúde, quando nós estamos em dificuldade, e acreditemos que todos nós, em algum momento, vivemos dificuldades que parecem muito difíceis e que nós não vamos suportar. E dividindo isso, passa mais fácil. Nós podemos nos apoiar uns nos outros e de uma forma solidária, de uma forma caridosa, nos atendendo às demandas uns dos outros. Boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade. Sandra. Bom, eu vou fazer minhas as palavras do Emerson, quando disse antes ali, para aqueles que têm intenção suicida, usar aquelas palavras que o Emerson disse, que não tem sofrimento da vida que seja maior que o sofrimento do suicídio. Que isso seja um desencorajamento para aquele que pensa em suicídio. E para aqueles que já são vítimas disso, seja pelos entes queridos, ou seja por um afeto muito perto, que cometeu o suicídio, que lembre que nada na lei divina é castigo. Tudo na lei da vida divina é aprendizado. Aprendizado para quem cometeu o suicídio, para quem esteve perto do suicídio, para aquele que conseguiu atender, para aquele que não conseguiu, que isso não gere sentimentos de culpa em nenhum momento, né, mas que gere aprendizado. E sempre lembrando que para toda a ação existe um consolo. Para todo um delito existe um consolo. Então, para aqueles que estão se sentindo perdidos, ou porque não conseguiram evitar, ou porque perderam, sempre há o que se fazer. Sempre há como irradiar amor, para que os processos dolorosos sejam abreviados. Né? Mas pelo amor, não pela desistência ou pela falta de fé, né? Principalmente na justiça divina. Então, que nós possamos ter esse coração que acolhe, esse coração que sofre, mas que também sabe que pode ser acolhido. Né? E que essas mensagens nossas, que o Espiritismo nos traz com tanta eficiência, possa ser um grande consolador, que é o que ele se propõe, né? E para que nós tenhamos realmente fé na vida. Então, uma boa noite a todos, um abraço fraterno e obrigado pela oportunidade de estar dentro das casas de todos. Muito obrigada, então, meus queridos. Como os irmãos já disseram, que tenhamos fé na vida. Fé na vida, que é o tema da campanha do Setembro Amarelo da nossa Federação Espírita Brasileira. E também lembrando do grande trabalho maravilhoso que o CVV faz, Centro de Valorização da Vida, para aqueles que se sentirem precisados, né, que possam ligar no 188, que serão ouvidos, e com certeza a ideia do suicídio vai passar e tenhamos fé na vida, que vale a pena viver. Uma boa noite a todos. Sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz, com coragem pra mudar
humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz.